Olha bem, você vai notar agora as últimas novidades do caso Master. Novidades vindas aí da pena e da boca agora da própria Malu Gaspar, jornalista de O Globo, que é a jornalista que está em mais profundidade pesquisando, atuando com fontes, escrevendo e se arriscando neste regime. Ela sabe tudo do escândalo Master. Tem figurões aí da República, aqueles que o Fux disse que não vai para o céu, altas autoridades que vão para o inferno, que não gostam muito da Malu Gaspar. Vamos, sem mais delongas, ouvir o que diz a Malu Gaspar. Você só ouve isso aqui. Vamos lá. A Malu continuava a responder, mas só o pessoal que não lembra, só repete o que está faltando dela responder, por gentileza. Não, perguntei para ela o que ela já sabe que a gente ainda não sabe, se tem muita coisa. Ele perguntou se tem muita coisa que eu não apuro e não publico. Sim, tem muita coisa que eu apuro e não publico. Principalmente porque eu não tenho prova, não é porque eu não quero não, gente. Eu não estou fazendo novela, não estou segurando, não tem nem como, porque depois de um certo ponto, essa cobertura virou uma corrida pelo furo, né? Então, se eu segurar qualquer assunto, eu estou ferrada. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente não pode publicar, por exemplo, eu vinha falando da informação do contrato da mulher do Alexandre de Moraes. Primeiro, lá em abril de 2025, eu publiquei a informação de que existia um contrato. Eu só sabia isso e era só isso que dava para publicar. E foi isso que eu publiquei. Mas entre abril de 2025 e dezembro de 2025, quando de fato eu consegui o contrato, eu não desisti de procurar. Eu ia perguntando para as pessoas, eu ia tentando entender onde que eu podia encontrar isso, qual era o valor, qual era o escopo do contrato, e tudo ficou mais fácil, obviamente, depois da operação, porque quando você tem uma operação da Polícia Federal que desmantela tudo, né, até então você pensa, era um sujeito que tinha tentáculos em todos os poderes, como a gente está vendo. Ninguém está afim de entregar um cara que pode continuar, primeiro, te rendendo voo de avião, festa, propina, o que você quiser. E segundo, que continua tendo muito poder. Então, não era simples. Ele tinha inimigos. É verdade que ele diz que ele era muito mal visto pelos grandes bancos, mas tinha uma razão, né? Ele era muito mal visto pelos grandes bancos porque ele estava se ancorando na garantia do FGC. E quem paga o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, quem financia o fundo são os grandes bancos. Então, assim, houve um determinado momento em que as pessoas começaram a gente no próprio mercado, a me apresentar papéis, números e tal, com toda a estrutura societária do Master, todo o balanço, mostrando, olha, o passivo é de 60, 70 bi de reais. A hora que esse cara quebrar vai ser isso. E o que eu ouvia dizer era justamente, olha, estão procurando o Banco Central e o Banco Central não diz nada. Só que você pergunta e oficialmente, até hoje o Banco Central não conta muita coisa. Então é complicado você publicar coisas das quais você não tem prova. Então eu tenho sim muita história que eu estou correndo atrás, algumas incríveis, mirabolantes, outras horrorosas, mas tem coisa que não dá para escrever. Se não dá para escrever, não dá para falar, né? Eu não sou ministro do Supremo que sai aí falando que tem um monte de deputado com mesada no jogo do bicho. Se eu falar isso, eu tô ferrada, né? Só pode falar quem é ministro do Supremo. Eu não posso, infelizmente. Mas eu tô, cara, eu ralo dia e noite para contar tudo que eu ouço, tudo. Estamos aqui para te dar esta abertura, né? Essa possibilidade. Zé, tua vez aí, nosso correspondente londrino. Ô Malu, você acha que o Vorcaro é o primeiro grande personagem que nasce aí desse limbo jurídico que nasceu da Lava Jato? Porque a gente acabou a Lava Jato devolvendo dinheiro para quem roubou dinheiro, né? Basicamente foi isso. Você acha que ele é um filho dessa situação jurídica? E a outra, qual vai ser o final dessa delação dele? Normalmente quando você faz uma delação, a ideia é buscar alguém que está acima de você na cadeia do crime. No caso dele, teria gente acima dele? Olá pessoal, o professor Felipe Alvino aqui. E no vídeo de hoje vamos... Tem alguém acima do Vorcaro? É a pergunta. Teria gente acima dele?
Bom, eu acho sim que ele é um produto desse caldo de impunidade que veio depois do fim da Lava Jato. Independentemente das razões pelas quais ela acabou, eu tenho uma tese sobre por que ela acabou, e eu acho que ela ajuda a explicar o Porcaro, que é o seguinte: apesar de tudo que se diz sobre a Lava Jato, ela não começou a acabar por causa do presidente Lula, né, ou por causa do Bolsonaro. Ela começou a acabar quando ela avançou para cima dos elos entre os corruptos e tal, e o judiciário. Essa é a ordem, eu até já escrevi sobre isso, assim, a ação do Lula, que pleiteava a suspeição do Sérgio Moro, ela é de 2019. E assim como várias coisas que começaram a andar agora, ela só começou a andar em 2021, poucos meses depois daquela operação que houve aqui no Rio de Janeiro sobre advogados que eram acusados de intermediar decisões do STJ, inclusive de serem próximos de pessoas do STF, e o presidente da FEComércio começou a fazer uma delação premiada. Ali melou tudo, e depois daquilo, sim, se decidiu que o Moro era suspeito, etc. Eu não estou dizendo que a decisão não tinha fundamento. Tem algumas coisas realmente que eu acho que estavam certas. Mas, peraí, aconteceu alguma coisa aqui. Não, tudo certo, tinha uma travadinha, mas o som ficou ótimo, tranquilo. Tá. Mas, enfim, a coincidência temporal é impossível de ignorar, e eu acho que isso explica por quê. Justamente na hora que a Lava Jato começou a ir para cima do judiciário, ela acabou. E agora nós estamos vendo que boa parte do capital, do poder e da influência que o Porcaro tinha se devia às relações que ele tinha no judiciário. Então não é de graça. Isso aconteceu porque ficou todo mundo achando que podia fazer de tudo, né? Claro, tem mil outras circunstâncias, gente. O Bolsonaro ajudou a acabar com a Lava Jato. Essa decisão sobre o COAF que existiu aí, ela foi uma decisão tomada pelo próprio Dias Toffoli, que tentou restringir o COAF, foi para proteger o Flávio Bolsonaro. Todo mundo que tenta enxergar o Brasil pela ótica da polarização fica perdido porque ela não se aplica, né? A coisa no Brasil é muito mais complicada. Ninguém opera só por ideologia e nem é binário. A gente já está acompanhando assim, um monte de... não sei se a gente pode falar que são ilegalidades, mas pelo menos imoralidades, sempre relacionado a vários juízes do STF, de filho, cunhado, mulher que trabalha, viagem, avião, esse tipo de coisa, que a gente acha que é estranho. Eu digo a população, né? A gente acha que talvez não devesse acontecer, mas a gente também não sabe muito bem se isso é proibido e o que se faz com isso. Agora a gente está em outra prateleira, né? A gente está falando de duas coisas que são... É até difícil imaginar que alguém não ache isso um tremendo absurdo, né? A gente sabe que no Brasil muita gente acha normal qualquer coisa hoje em dia, mas está entre os maiores absurdos que a gente viu recentemente. Como é que a gente vai, a partir de... O que a gente vai fazer com essa informação? Porque a gente nem sabe como resolve isso, quem resolve isso. A gente tem que fazer alguma coisa, vai se resolver, ou vai ser varrido para debaixo do maior tapete da história desse país? É difícil a gente saber ainda. O Zé perguntou sobre a delação do Porcaro. Você tem... O que é que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer? Meus amigos, apenas complementando este vídeo, prestem atenção. Aliados de Lula buscam o momento ideal para começar a desgastar Flávio Bolsonaro. Matéria da revista Veja. Interlocutores monitoram pesquisas que mostram eleitores que ainda podem mudar o voto para decidir quando arrancar com processo para fragilizar a candidatura de Flávio. Vão sonhar, estão mais perdidinhos do que Janja no convento. Apesar de reconhecerem que a performance de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência, nas pesquisas surpreendeu, aliados de Lula afirmam que a equipe do petista está procurando o momento adequado para iniciar o processo de desgaste da imagem do filho de Bolsonaro. Levantamento recente que mostrou que mais da metade dos eleitores ainda pode mudar seu voto sustenta a tranquilidade para a busca do timing adequado para fragilizar
Flávio, vão sonhando, vão esperando aí o TAR, tão atônitos. Uma liderança petista avaliou que a pesquisa indicou que não é hora de ter pressa e que é preciso ser estratégico e calcular o momento certo para iniciar a ofensiva contra o principal adversário nas urnas. Depois que perderem em primeiro turno, vocês comecem a estratégia. A leitura é que assim os pontos fracos de Flávio assim que começarem a ser explorados, ele cederá nos levantamentos de intenção de voto, ele cairá. A ideia também é evitar um esvaziamento precipitado da postura do filho de Bolsonaro, que permita que ele faça uma curva de recuperação que dê margem para que ele coloque a reeleição de Lula em risco. Vou repetir, a ideia também é evitar um esvaziamento precipitado, né, da campanha de Flávio, que permita que ele faça uma curva de recuperação que dê margem para que ele coloque a reeleição de Lula em risco. Ninguém entende nem essa ideia aqui, nem eu entendi. Levantamentos mais recentes mostram que Lula e Flávio empatados tecnicamente no segundo turno, o que indica uma eleição acirrada. Comecem a ver o que acontecerá a partir dos próximos dias nessas pesquisas. Aliados de Lula pretendem colocar uma estratégia em andamento que enfraqueça o adversário de modo a evitar que o presidente reviva o desfecho emocionante quando ele derrotou Bolsonaro com uma margem apertada. Nós sabemos, ali foram outros 500, não é Biden. Não é isso? Dê seu like aí, inscreva-se, confira a sua inscrição agora. Muito importante, confira a sua inscrição agora, porque estão retirando as suas inscrições. Reinscreva-se novamente, compartilhe, comente, só apareceu o botão hypar. Clique aí para esse vídeo atingir mais pessoas, alcançar mais pessoas. É hora de você ir até a aba Seja Membro, se tornar membro deste canal.